Olá! Hoje nós estamos iniciando uma série que se chama Órgãos Ausentes. Você que retirou o útero recentemente, ou você que passa pela menopausa e sente aquele peso nas costas, aquele cansaço, você sente um fogacho subindo pelo corpo. Hoje eu vou explicar para você de um outro ponto de vista da perspectiva energética. O que acontece com o seu corpo? O que aconteceu com a sua criatividade? O que você pode fazer para redirecionar essa energia? Lembre-se, você não perdeu o seu poder feminino. Ele precisa ser redirecionado. Para quem não me conhece, eu sou Vitor. E você está na série Órgãos Ausentes. Ao longo da minha jornada, algo sempre me chamou a atenção. Pessoas que retiravam um órgão ou amputavam uma parte do corpo, mas eles sempre sentiam essa parte ainda presente e vibrante, ou uma pressão, ou uma emoção. Então eu decidi aprofundar um pouco mais nesse assunto, sob a perspectiva energética. E é por isso que eu vou trazer para você o que eu aprendi ao longo desses meus estudos. A neurociência já mostrou que quando um órgão é removido, o cérebro ainda mantém ativo a representação daquele órgão. É por isso que as pessoas que retiram um órgão ou que elas amputam algum membro, elas ainda percebem aquele órgão com alguma intensidade. É como se o cérebro esperasse alguma comunicação vinda daquele órgão. Então as pessoas que retiraram o útero, elas têm essa sensação porque o corpo mudou, mas o mapa cerebral ainda continua ativo. E olha que interessante, em 2024, a Universidade do Arizona fez uma pesquisa em que eles demonstraram que a ausência do útero, o útero removido, afeta a memória. Isso significa que existe uma conexão muito forte, além da reprodução, entre o útero e o sistema nervoso. E aqui entramos na questão do corpo físico e do corpo percebido. Quando um cirurgião remove o útero, ele remove a matéria, mas a assinatura digital, a assinatura energética deste útero ainda continua gravada na sua aura. É por isso que algumas mulheres relatam que mesmo após a cirurgia, ainda sentem o órgão. Segundo alguns estudos, cerca de 32% das mulheres que fazem a cirurgia de útero ainda sentem dores pélvicas ou sensações no ventre até 6 meses após a cirurgia. E quando a gente analisa o binômio corpo físico e corpo energético, a gente tem que biologicamente o útero é aquele órgão que ele literalmente gera uma vida. Ele recebe todo o fluido do corpo para transmutar e formar uma vida. E energeticamente falando, também é assim. Várias energias convergem em direção ao útero, que vai em alto grau de metabolismo transformar essas energias para que algo novo seja criado. Na tradição da medicina chinesa, existe uma forte conexão entre o rim, o coração e o útero. O rim e o coração, eles enviam essas energias para o útero, para que o útero transmute essas energias. Quando o útero é retirado através de um procedimento cirúrgico, essas energias ainda continuam sendo enviadas para aquele local. Porém, o que acontece com essas energias? Muitas delas, elas podem ficar estagnadas ali. E é por isso que você pode estar sentindo essa sensação de peso nas costas. Pode estar sentindo, por exemplo, esse fogacho, porque essa energia acumula ali nessa região do ventre e de repente ela sobe para poder se esvair. Você pode sentir também aquela sensação de medo, um medo inexplicável. Na medicina chinesa, os órgãos eles são as casas de algumas emoções ou sentimentos, e o rim é a casa do medo. Então, quando tem esse acúmulo de energia ali que não é redirecionada, isso pode afetar essa sensação, esse aumento dessa sensação de medo. Dentro ainda dos meus estudos de anatomia sutil que eu fiz por alguns anos com a Cyndi Dale,
nós entendemos que o útero está energeticamente ligado ao segundo chakra. O segundo chakra é o centro da criatividade e da sensualidade. Ele também se conecta ao primeiro chakra, que está ligado à sexualidade e à força vital, e ao terceiro chakra, que está relacionado à ação e à execução dos nossos projetos. Então, quando a gente tem a remoção do útero no corpo físico, na região do segundo chakra, o segundo chakra também é afetado. Isso pode causar essa sensação de estagnação energética. Isso pode causar a sensação de secura. Isso pode causar a queda na libido. Você pode sentir uma falta de propósito. Você, por exemplo, que já removeu o útero, você tem a garganta travada? Você tem dificuldade em executar algum projeto? Isso tudo se deve a essa energia que pode estar estagnada. O seu poder criativo, que antes que era concentrado no útero, nessa geração e transmutação para a vida, agora ele precisa de um redirecionamento. Então o seu poder criativo ele ainda continua lá, ele precisa ser redirecionado. Então, existe uma regra nos chakras, e o segundo chakra ele está associado ao quinto chakra, o chakra da garganta. Você pode conduzir essa energia através do segundo chakra e liberar essa energia pelo quinto chakra. Isso vai te trazer algum alívio. Perceba que isso é um alívio de um sintoma. Mas o que você deve buscar é uma solução energética a longo prazo. Além, é claro, de seguir todo o aconselhamento do seu médico. Então, para aliviar esses sintomas, você ainda pode fazer meditações, você pode fazer respirações focadas, tirando a energia do segundo chakra, levando essa energia para o quinto chakra. Você pode usar o quinto chakra como forma de expressão, através de um canto ou através de outras atividades de expressão. Você pode fazer exercícios de aterramento, mas, mais uma vez, isso vai aliviar o seu sintoma, mas busque sempre um acompanhamento energético a longo prazo e, além de tudo, observe as orientações do seu médico. O intuito desse vídeo de hoje foi trazer para você essa melhor compreensão com uma abordagem de uma perspectiva diferente, essa abordagem energética. Perceba que a função do seu corpo mudou, mas o poder criativo ainda continua interno e latente dentro de você. Você tem o poder de criar, você pode expressar-se através da sua voz, através das suas ideias, e é isso que esse pulso energético pede de você. Respeite o seu corpo, respeite os seus limites. Tenha um planejamento energético a longo prazo para que você possa expressar e manifestar esse seu poder criativo, seu poder feminino que ainda continua latente em você. Muito obrigado por você estar aqui nesse canal e nos vemos no próximo vídeo dessa série, que vai ser sobre a vesícula biliar e você vai entender o que a vesícula biliar tem a ver com o seu processo decisório. Mais uma vez, obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Amor e luz para você.